Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje somos nós. Nós vamos apresentar o Livro dos Médiuns. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês e para ela também. Hum, Você sabe se é médium? eu sei. E sei que sou. Vocês podem escrever aí no chat. Será que eles sabem mesmo? Ou pensam que sabem? Talvez não saibam. Mas deviam saber. Para quem está começando e não era espírita, é um pouco mais difícil. É verdade. Mas a nossa missão de hoje é dar a eles condição de saber se são ou não são médios, afinal. Porque eles ouvem muita conversa sobre isso. É ou não é? É verdade. E eles também têm muita opinião sobre isso. Mas hoje nós vamos ver o que é que Allan Kardec disse para nós todos. O grande pesquisador da mediunidade, Allan Kardec. E para isso, meus irmãos, eu vou preparar para apresentar para vocês os nossos slides. É uma simples apresentação. O Livro dos Espíritos teve 5 aulas, o Livro dos Médiuns vai ter uma só, porque tem um curso de um semestre para apresentar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos continua sendo estudado direto no Cefac. E não dá para muita coisa durante uma aula. Claro. É um livro de quase 500 páginas. Então vamos nós. Ciência espírita tem 2 partes. A parte filosófica e a parte prática. Isso está na introdução do Livro dos Médiuns. Nós hoje, então, vamos ver a parte prática. É bom que vocês compreendam a amplitude da parte prática. As obras de André Luiz e por Chico Xavier são uma continuação dessa parte prática, que elas falam na mediunidade de fora a fora. Mas o mundo adora os fatos espíritas, mas não está nem aí para as leis. A gente vê como gostam dos fatos até pela capa das revistas. Mas as leis da natureza, escreveu Kardec na sua Revista Espírita de 1864. Se referem às leis da natureza à Ação da matéria sobre a matéria e da ação do espírito sobre a matéria. a primeira foi Newton que desvendou. A segunda foi o Espiritismo, na pessoa de Allan Kardec, o grande investigador desta ação do espírito sobre a matéria. Leis da natureza. Os fatos produzidos pelo Espiritismo revelam novas leis. Eram desconhecidas até Allan Kardec. O mundo aprendeu novas leis. Mas não é o mundo, porque pouca gente nesse mundo está interessado nelas, né? É verdade. Infelizmente. Mas nós estamos.
A lei do fenômeno espírita, ela está no Livro dos Médiuns. Ele é todo a descrição pormenorizada de todos os aspectos desta lei. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica, a da luz. Simples, né? O estudo das leis. O Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Assim como as leis de Newton têm repercussões as mais diversas no mundo da ciência, também as leis do fenômeno espírita. Não dá para estudar tudo em meia hora, 15 minutos, mas tem gente que pensa que pode entender o espiritismo em 10 minutos, numa conversa amiga e fraterna. É uma piada só. Kardec, depois de escrever o Livro dos Médiuns, 3 anos depois, fez um livreto com um resumo da lei dos fenômenos espíritos. O Livro dos Médiuns é a descrição ampla dessa lei. Mas esse livreto é o resumo. E eu fiz um resumo desse resumo, com certas linguagens próprias minhas. E vou apresentar para vocês. Quem entender o resumo das leis dos fenômenos pode entender muita coisa do Espiritismo na sua parte prática. Então, vamos lá. Aí estão as variáveis do fenômeno espírita. É preciso ter o espírito, o médium e o meio. O que é o meio? O meio é onde está localizado o médium, né? O pessoal da reunião. O pessoal da reunião Está ouvindo. De outro lugar que não seja uma reunião. Não, é sempre da reunião. O espírito, o médium e o meio. O meio é aquele ambiente onde se realiza o fenômeno. Ou seja, com as pessoas que estão ali. Sim, mas quando o fenômeno está se realizando numa reunião. Não vamos sair da reunião. Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, já não é fácil passar isso para frente. Você ainda quer fazer confusão? Tá certo. Esse meio é ampliado com a presença dos espíritos, que não é o espírito comunicante. Certo. São os outros espíritos que estão no ambiente. Muito bem. E ainda entra o fluido universal, que é o elemento que une todos eles através das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos de todos que estão reunidos. Estas são as variáveis do fenômeno espírita. Certo. A variável espírito está no Livro dos Espíritos. Nós temos 10 classes e 3 ordens. Nós temos estudado isso nas quartas-feiras. Escala espírita. A escala espírita. Questão 100 do Livro dos Espíritos. A variável médium está no Livro dos Médiuns. São 80 variedades, com infinitas variações, onde entram a aptidão intelectual e orgânica. Olha, gente, é muita variação, tanto de espíritos como de médiuns. A variável meio, que são as pessoas que estão lá. Vamos ver como eles influem no fenômeno. Assistentes encarnados, que espíritos são atraídos por eles? Depende do que eles pensam, falam e querem. Quer ver? Os espíritos são diferentes, está vendo? Em função do que cada um pensa, ou o conjunto todo deles está pensando e querendo.
O objetivo da reunião? Sério? Fútil? Leviano? Se for sério, vem uma turma. Se for fútil, vem outra. Se for leviano, ainda outra pior. Ordem, respeito, recolhimento? Existe isso? Se existe. Na reunião, tudo deve se passar respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Se não, vem os maus. Vem os maus espíritos. Os que vadiam pelo outro lado da vida, sem rumo, com intenções más, inclusive, etc. Agora vamos para os fenômenos. Dois tipos fundamentais. Os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Eles se dão as mãos, porque eles acontecem sempre interrelacionados. E eles têm infinitas variações. Agora vamos ver a interação das variáveis. Vamos ver o que pode acontecer numa reunião espírita. Vão se unir o espírito, o médium e o meio, interagindo para produzir um resultado qualquer. Vamos ver os resultados, como é que eles aparecem. O espírito são 10 classes. O médium, 80 variedades. E o meio acompanha a mesma ideia. As pessoas são as mais variadas possível no pensamento. Ai, ai. Então, como é que eles interagem? O objetivo da reunião é fútil, leviano, sério? Dependendo do objetivo, aparecem espíritos de toda a ordem. Não só para comunicar, como para coparticipar. O ambiente. Ordem, respeito, recolhimento existem? Se for bagunça, não vai ter ordem, nem respeito, nem os recolhimento. espíritos serão os mais variados possível. Por isso é que estão aparecendo aí de todas as categorias, né? A coisa é complexa, ao mesmo tempo muito simples. Tudo depende dos sentimentos e do pensamento geral do grupo que realiza o processo. Vamos ver uma aplicação. Da obsessão. Conceito de obsessão. O domínio de alguns espíritos inferiores sobre certas pessoas. Olha aí, um esquema de interação. O espírito comunicante é o obsessor. O médium é o obsidiado. E o meio, os familiares, os amigos de farra, de etc. E a interação é feita com aqueles mesmos princípios. O livro dos médiuns tem duas partes. Noções preliminares e das manifestações. 20%, 80%. 480 páginas. Noções preliminares. Há espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, método de estudar, sistemas de interpretar. Muito bem. Eu vou começar por essa primeira parte. A causa da dúvida dessa questão... A ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Até hoje tem gente que pensa que espírito é isso aí. De uma forma ou de outra. Um fantasminha. Um fantasma. É isso. Mas Kardec colocou o ponto de partida de uma discussão espírita sobre espíritos. E vocês estão nesse ponto de partida. Presta atenção. Aí temos o homem, desdobrado da sua alma.
tirada a alma de dentro dele, posto para o lado. Quando o corpo do homem morre, o que acontece? A alma se liberta. A alma começa a se chamar de espírito. Uhum. E a conclusão de Kardec, nesse sentido, do ponto de partida, é essa. Se não acreditas ter uma alma, é inútil ir além. É o caso de você aí que está nos ouvindo. Se você não acredita que tem uma alma, que depois vai virar espírito, a conversa de hoje não chega para você, viu? Você não vai se beneficiar dela. Objeção. A alma existe, mas seres imateriais não podem agir sobre a matéria, nem se comunicar com os homens. Kardec levou isso a sério e explicou. O homem, desdobrando a sua alma, a alma do homem, e um espírito comunicante. Como é que ele se comunica com o homem? Através da alma do homem. Portanto, são da mesma natureza. Acabou a dúvida levantada. E a alma do homem está ligada no corpo do homem. Então, ela transmite. Ela transmite aquilo que recebe do espírito. Racionalmente explicável. Os fenômenos espíritas explicam-se das mais racional maneira, racional maneira. São simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Tudo bem. Desculpe. O ensino espírita. Fatos. Não desprezá-los. Por eles cheguei à teoria após o trabalho de anos e milhares de observações. Não foi vendo uma vez, milhares de observações, anos de pesquisa. Mas o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. Mas aos olhos é o preferido, né? Tem muita gente que quer ver espírito, quer ver mesa balançando. Todo mundo. Quer ver as coisas acontecendo, copo caindo, etc. As coisas de criança, né? O melhor método de ensino é o que dirige à razão, disse Kardec. Então, um curso de espiritismo experimental seria possível, como na física ou na química? Rever toda a série de fenômenos, dos mais simples aos mais complexos? Seria o ideal. Mas tem um problema, explicou Kardec, que tem que ser levado em conta. No Espiritismo, lida-se com inteligências que têm sua liberdade e nos provam a cada instante que elas não estão submetidas a nossos caprichos. Os espíritos não são objetos, não é? Para serem pesquisados. Eles são inteligências. E inteligência pensa, aceita, recusa, etc. Então, esse fator levado em conta não permite que se realize tranquilamente, como na física ou na química, as experiências. Exibições de espiritismo. Exibirem espetáculos, espiritismo nos palcos, é possível? Quem afirmar obter os fenômenos espíritas à vontade é ignorante ou impostor. O verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos, por causa daquilo. Os espíritos não são objetos, eles são inteligências, eles têm sentimentos e emoções. Não estão à disposição das ordens de uma pessoa no momento que ela queira. Sistemas de interpretação dos fenômenos espíritas.
Não existe o fenômeno espírito, existe uma ação inteligente. Quando não existe, os que falam assim dizem que é essa sequência de coisas aí. E quando existe uma ação inteligente, mas eles afirmam que é do meio, de alma coletiva, de sobreexcitação do médium, só os demônios, só os bons espíritos, ou só Jesus. Isso aí está até hoje, viu, gente? Tem muita religião aí que fala que só Jesus comunica, ou só os demônios. Depende do ponto de vista deles. Mas vamos ver qual é o ponto de vista de Kardec. A afirmação de Kardec, aliás. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Então, vocês vejam. Kardec escreveu um capítulo inteiro sobre isso. Eu estou passando isso com um slide compacto. Aliás, tudo que tem hoje aqui nessa apresentação, Kardec desenvolveu em 400 páginas, quase 500. Vocês têm que entender que isso aqui é sintético, extremamente sintético. Vamos passar para a segunda parte, que agora eu vou passar de avião por cima dela. Vocês, só para ver, correndo de avião, hein? Não é helicóptero, não, avião é já. Segunda parte, eu divido ela na parte do capítulo 1 ao 13º, os fenômenos. 14 ao 20, os médiuns. 21 ao 20 ao 32, o meio. Ele fala das três coisas, dos fenômenos, dos médiuns e do meio. É só você ler e estudar que você vai ver que é isso mesmo que está lá dentro, embora Kardec não faça a divisão explícita como eu estou fazendo. Mas ele fez a divisão intuitiva. Como agem os espíritos sobre a matéria? Essa é uma questão fundamental. O espírito está envolto no invólucro material ou perispírito. É matéria desconhecida. Ela conduz o pensamento, se purifica, é parte do espírito, não pensa. Sua forma humana, agente da ação do espírito, e é flexível e expansível. Parece que tem tudo que é propriedade, né? Físicas e repercussão de outras, digamos assim, morais, que não estão aí. Modifica sua aparência, é invisível normalmente, pode alternar seu estado fluido para sólido, possui propriedades semimateriais, reage sobre o fluido universal. É por isso que os fenômenos espíritas têm tanta variedade, complexidade, etc. Bom, isso tudo é explicado em muitas páginas, viu? Mas vamos mais. Olha, hoje nós temos ainda as obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala da questão do espírito subdividido em corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Vocês veem que o negócio ainda é mais amplo. E são todos eles eletromagnéticos. Não desse eletromagnetismo físico, mas de cada campo em que se manifestam essas partes do nosso corpo espiritual, ou partes do nosso corpo espiritual. Eletromagnéticos. Aí nós temos o capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Manifestações físicas, mesas girantes, manifestações inteligentes e médiuns de efeitos físicos. Em todas as pessoas, o perispírito é mais ou menos ligado à matéria corpórea. Nos médiuns de efeito físico, em alguns, há uma emanação do fluido, permitindo o fenômeno.
Exatamente. Médio de efeito físico é aquele que solta esse fluido com mais facilidade. Olha, eu falei para vocês que são capítulos, gente. Eu estou passando de avião em cima, conforme a minha promessa inicial. É só para vocês verem, de passagem. Mas tem uma coisa que é interessante a gente passar nela, né? Lembra do eletromagnetismo, do campo mental? Não é? Ela vai funcionar aqui agora. Como é que a mesa levanta? Kardec pensou que o espírito materializava a ponta dos dedos e suspendia, mas não é. Olha só como é. O espírito está dando um comando. Esse comando passa pelo médium e vai para a mesa, magnetiza a mesa. Olha o que os espíritos explicaram. A mesa animada obedece aos impulsos do espírito. Ela é animada pelos fluidos do médium. E aí obedece aos impulsos do espírito, que é a vontade. Então, hoje, nós temos mais explicações ainda a respeito da corrente elétrica do campo mental. Então, nós temos a corrente mental, também é corrente de natureza elétrica. Isso explica os fenômenos, porque esse eletromagnetismo mental ele age sobre a matéria física nas condições de existir um médium de efeitos físicos. Aí, capítulo 5 nos diz respeito às manifestações físicas espontâneas. Elas podem ser verdadeiras, aparentes, indesejáveis, e elas são de certa utilidade. Por exemplo, pela repercussão, chama a atenção, abre os olhos aos incrédulos. Pode servir para divertir, atormentar, vingar, comunicar, pedir prece, pedir algo, etc. Estou passando de avião, não posso demorar. Tchau. Transporte de objetos. Garantias contra embustes. Caráter, preciso observar o caráter, o desinteresse, as circunstâncias e o conhecimento do espiritismo, de quem realiza esse transporte. Você que tem que conhecer. Se você não tiver conhecimento de espiritismo, você pode ser enganado com a maior facilidade por quem tenha interesse em te enganar, inclusive para pegar dinheiro, etc. Então, Kardec manda raciocinar, usar a lógica do raciocínio lógico. Manifestações visuais. Olha, são capítulos, gente, eu repito sempre, eu estou passando como se isso fosse um slide que resolvesse. Não resolve nada. Visões ou aparições. Então, visão ocorre nos sonhos. Aparições durante o estado de acordado. Né? Tudo por propriedades do perispírito. Não é? Então, essa diferença é muito interessante e ele se aprofunda nelas. As aparições podem ser variáveis na apresentação. Pode ser vaporosa, um clarão esbranquiçado, ou a aparência de uma pessoa mesmo, que você não sabe distinguir como espírito, não. Você acha que é uma pessoa encarnada mesmo. Tudo depende das propriedades do perispírito. Muito bem. Também a bicorporeidade e a transfiguração. Bicorporeidade é o sujeito aparecer num lugar distante e conversar com pessoas, estando o corpo dele em outro local. E a transfiguração é mudar o aspecto, o volume e o peso do corpo do mesmo ambiente. Ele estuda isso no capítulo 7, que tem muitas páginas, viu? Ação curativa. O magnetizador modifica as propriedades da água pela vontade. Dentro de certos limites.
Ele não pode fazer milagre, não, mas ele faz muita coisa por ação daquele lento eletromagnetismo do campo mental. E transfere para os átomos da água propriedades que reagem no físico, etc. E pode produzir fenômeno análogo sobre os fluidos de um organismo, com efeito curativo. Nós temos mais de 70% de água no corpo. Portanto, se faz com a água fora do corpo, por que não pode fazer dentro do corpo? Muito bem, gente. Capítulo 8. Laboratório do Mundo Invisível. Kardec explica muitas coisas lá. Agora vocês, cuidado, hein? Lugares assombrados. Você mora num lugar assombrado? Não, ninguém aqui está assombrando nada. A insistência de alguns espíritos em mostrar sua presença em certos lugares. Muito bem. Qual é o objetivo desses espíritos? Eles aparecem mesmo, eles estão lá mesmo. É um capítulo inteiro. Aí, os mais diversos motivos. Quem leu correndo, viu alguns dos motivos, mas eu tenho que ir para frente, não tenho saída. A natureza das comunicações. Se é preciso experiência para julgar os homens, é preciso mais ainda para julgar os espíritos, disse Allan Kardec. Porque se os homens a gente vê, os espíritos a gente não vê. Então, é preciso... A gente só vê a mensagem, só vê... Certo? Então, ele fez um resumo, um capítulo inteiro sobre isso. As comunicações podem ser grosseiras, frívolas, sérias, instrutivas. As instrutivas devem ser regulares e frequentes para admiti-las como verdadeiras. Que tem algumas instrutivas que nem verdadeiras são. Então, o negócio é complexo, meus irmãos, extremamente filosófico, racional e profundo em termos de análise. Identidade dos espíritos. Distinção entre bons e maus espíritos. Como fazer, né? A linguagem, os sentimentos que inspiram, os conselhos que dão. Não há outro critério para reconhecer o valor dos espíritos senão o bom senso. Olha só, você sabia que o bom senso era tão importante? Eu sabia, gosto muito dele. Tem pessoas que têm muito bom senso, mas tem pessoas que ainda estão... A gente chama de sensatos. Tem pessoas que ainda estão construindo o bom senso. Então, vamos lá. Barulhos, pancadas, movimentos, sematologia e tipitologia. Olha, capítulo 11, 12 e 13. E a psicografia, direta e indireta. Olha, são 3 capítulos de extraordinária importância, mas nós não temos como comentá-lo. Estou passando assim só para vocês verem o que tem dentro do livro dos médiuns. Agora, essa aqui é boa. Só o médium, aquela resposta à pergunta que eu fiz. É aquele, os médiuns, no capítulo 14. É aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. No capítulo 32, o vocabulário espírita. É todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Olha, tem que unir estas duas afirmativas. Para ser médium, tem que sentir num grau qualquer, tudo bem. Pode ser um grau muito pequeno. Mas tem que servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Senão, não é médium. Não é médium propriamente dito. Ele pode sentir
a influência dos espíritos, mas não está sendo intermediário, então ele não é médium. Nós vamos ver se algum animal pode ser médium, dentro desses dois princípios aí. Ai, ai. A faculdade é inerente ao ser humano, quer dizer, está no ser humano. Raras pessoas não possuem alguns rudimentos. Então, provavelmente vocês sejam médios, todos vocês que estão nos ouvindo. Médios de efeitos físicos são aqueles aptos a produzir os fenômenos materiais. Podem saber que são médios ou não saber que são. E as panelas mexerem dentro de casa, fazer barulho, pancada, etc. Pedra no telhado. Daí os facultativos ou os involuntários. Para pequenos efeitos, raros não possuem essa faculdade. Para grandes efeitos, poucos a possuem. Muito bem, é um capítulo inteiro. Podem ser ainda os médiuns sensitivos, auditivos, falantes e videntes. Sensitivo é muito importante, é aquele que sente a presença dos espíritos e pode até identificar o espírito sem ver, sem nada, apenas por sensações. Os auditivos podem ser de voz íntima ou voz exterior. Os videntes julga ver com os olhos, mas o desenvolvimento da faculdade deve processar-se naturalmente, sem que se provoque. Olha, médium vidente, segundo Kardec, é só aquele que vê direto. Se não vê direto, não é médium vidente. Teve uma visão, aqui e acolá, mas não é médium vidente. Falantes. O espírito atua nos órgãos vocais. Frequentemente diz coisas fora das suas ideias habituais, fora de seus conhecimentos ou do alcance de sua inteligência. Ainda sobre os médiuns. Médiuns sonâmbulos. Sua alma se desdobra, sai do corpo. Médiuns curadores é outra faculdade. Médium curador quase que não existe, pelo que está escrito no livro dos médiuns. É muito raro, raríssimo. É aquele com simples toque, com um olhar, com um gesto, cura o sujeito. É diferente de médium passista, que tem que suar a camisa em 10, 20, 30 passes, etc., para fazer algum efeito. Né? Pneumatógrafos, da escrita direta. Meus irmãos, eu não posso desenvolver o assunto. Olha, médium psicótica da maior importância, o Chico Xavier deu essa lição para nós. Olha, hoje tem mais de 500 livros da obra de Chico Xavier, só dele. Então, as variedades estão aí nesses grupos. Quem quiser penetrar um pouco mais, vá para o capítulo 15 e 16. Formação dos médiuns. Como constatar a existência da mediunidade? Meio único, experimentar. Manifesta-se em crianças, nos velhos, em homens e mulheres. Com qualquer que seja o temperamento da pessoa, o estado de saúde, o desenvolvimento moral e intelectual. Paramos um pouquinho nisso só para vocês verem, cara. Os inconvenientes, tem perigo, sim. Né? Depende do estado moral e mental da pessoa. Afastado do desenvolvimento, pessoas débeis, fracas, com excentricidade nas ideias, ideia fixa, com enfraquecimento das faculdades mentais. Muito bem. A influência moral do médium é muito importante. E nós não vamos entrar. Importante aqui também, que a faculdade mediúnica é orgânica, independe da moral. Essa é uma coisa que a maioria, quando começa, não sabe. Exatamente. Ela é orgânica, está no organismo. Exatamente.
A moral influencia, mas na atração dos bons espíritos ou dos maus espíritos para comunicar através do tal médium, né? Ela influencia no resultado da Resultado, tarefa, né? Muito bem. O papel do médium. Presta atenção nisso. Se você entender isso, você pode dizer que entendeu bastante sobre mediunidade. Esse é um esquema de um capítulo inteiro. Olha, tem aí do lado esquerdo o espírito comunicante. O que ele vai fazer? Ele vai transmitir paisagens morais, filosóficas ou psicológicas para o homem, o médium, através da alma dele, do homem médium. Então, está aí tudo indicado, com setas, a direção, etc. Muito bem. Qual é o material de interpretação do médium? Como é que ele recebe esse material do espírito comunicante e interpreta? Porque o médium tem que interpretar. Esse material está na alma do médium. Seus arquivos do passado, vocabulário do presente, as facilidades intelectuais e morais e lembranças no fundo do coração ou do cérebro. Ou seja, tudo que a alma do médium possui de conquistas no seu passado, de outras vidas e da vida atual também. É o seu estado de desenvolvimento mental, que pode ser acessado durante a encarnação. Ficou bem entendido? O médium é interpretativa, ela interpreta o espírito comunicante. Muito bem. E passa para o corpo do médium. Muito bem. Pronto, a alma do médium recebeu. O que acontece? E interpretou. O que acontece agora? Aí o cérebro do corpo do médium capta, né? Recebe. Ela envia, a alma do médium envia para o corpo do médium que está colado com ele. E o que acontece depois? Aí ele vai abrir a boca e expor. Aí o outro falante da boca vai funcionar e transmitir a mensagem, se for psicofonia. Se for psicografia, vai escrever. Certo. Entenderam, gente? Muito Fácil. bem. Serve para médiuns Mecânico, semimecânico ou intuitivo. todo tipo de mediunidade. Aplica-se a todo tipo de mediunidade esse esquema do capítulo 19. Agora nós chegamos lá, mediunidade nos animais. Bom, está aí o espírito transmitindo o animal. Paisagens filosóficas, morais, psicológicas. O animal tem material interpretativo de outras encarnações e dessa? Não tem. Ele não vai ter. Não tem mesmo. Então não tem como ser médium. Não tem mesmo. Nesse sentido, não tem mesmo. Mas os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Um exemplo é a mula de Balaão, que está na Bíblia, que brecou, Balaão não estava nem enxergando o espírito, e a mula parou e não quis andar mais, porque estava vendo o espírito. Bom, então, voltamos à definição de médium. É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Por aí, mas ele precisa, é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, não pode só sentir, né? Teria que servir de intermediário. E aí a mula, no caso, não tem como dizer, eu estou vendo o espírito ali na frente. Ela só podia parar. É. Bom, aí,
Mas vem Erasto e escreve nesse capítulo: certos sentimentos e paixões humanas se desenvolvem neles. os animais. Alguns animais domesticados compreendem o pensamento do homem, mas não podem reproduzi-lo. Então, resolvida a questão. Então, terminando. Matérias de estudo numa sociedade espírita, o capítulo 29. Ler e comentar tudo relacionado com o espiritismo, pró, contra, obras especiais, jornais, fatos, notícias, reportagens, relatos de virtudes ou vícios. Está vendo? O espiritismo entra em contato com a vida, em todos os seus aspectos. O espiritismo se liga a todos os ramos da ordem social. Assim organizada, será uma sociedade sem tempo para comunicações diretas. Vocês vejam, Kardec, que estimulou tanto a mediunidade em todos os sentidos, explicou de fora, de cabo a rabo a mediunidade, não fica incentivando que as casas espíritas fiquem só na mediunidade, recebendo espírito e etc. Chega a ponto de dizer no Livro dos Médiuns que uma sociedade organizada para aqueles estudos do slide anterior não terá nem tempo para comunicações diretas, porque naquele tempo de Kardec já tinha assunto para ser estudado e muito para ocupar o tempo das sociedades espíritas. Interessante isso. A transformação da humanidade se dará pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Está vendo? Isso está no capítulo 29, foi há mais de 160 anos, é o momento que passa, nós estamos vivenciando esses aspectos da transformação da humanidade, né? E é bom lembrar que é pelo melhoramento dos indivíduos, nós temos que trabalhar pelo melhoramento de todos. Não basta a gente pensar só isoladamente em nós, no nosso grupo, mas expandir a coisa para que todos possam receber esse estímulo do bem. Então, meus irmãos, encerro aqui. Obrigado pela paciência. Espero que tenham sido estimulados a ler e estudar o Livro dos Médiuns.